tarifaço do Trump, né? Já estamos aí surfando essa questão aí da guerra comercial, das tarifas, né? Há algumas semanas e você vê, cara, uma chuva de informação, né? Falando sobre notícia, o Trump é aquilo, o Trump não sei o que lá, agora ele revogou por mais 90 dias de praticamente todos os países, exceto a China. Aí a China trucou o percentual de tarifa sobre a importação dos produtos chineses já está, sei lá, 150%. Cara, é uma chuva de informação. Mas no final, o que realmente você tem que fazer, né? Tem vários vídeos aí só falando de notícia, tô fazendo aquilo, né? Tô lendo notícia, eu não sei o que eu faço, tô colocando meu capital em dólar, que, cara, isso daí é só para quem tem patrimônio mesmo, para quem não tem, não adianta nada colocar lá 10 mil reais em dólar, 20 mil reais em dólar, não vai mudar nada na sua vida, né? Então, o que eu vou te mostrar aqui é uma coisa diferente, tá? É para realmente você saber o que você deve fazer na prática nessa situação de guerra comercial, tá? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar de uma forma diferente. Então vamos lá. Aqui, deixa eu diminuir aqui minha tela, né? Então, eu já venho mostrando há algum tempo como que você opera com tranquilidade. A gente tem lá a filosofia de investimento, né, a arte da guerra no mercado financeiro, as 7 etapas para você alavancar os seus investimentos, tá? Eu vou deixar o card aqui para quem quiser assistir essa série, né? Foi uma masterclass que eu fiz com um grupo de investidores que eu tenho acompanhado já faz um tempo e já estão tendo ótimos resultados implantando essa nova filosofia. Não é uma operacional, tá? É uma filosofia de investimento, é uma forma de você pensar diferente sobre como você tirar o seu dinheiro de aplicações tradicionais, CDBs de bancos, CRA, CRI, COI, LCI, LCA, debêntures de corretoras e vir você mesmo ter a liderança dos seus investimentos, fazendo suas aplicações de capital garantido na bolsa, aonde realmente, para quem tem um dinheiro aplicado, é a melhor forma de você rentabilizar o seu capital, tá? Então, vamos lá. Para você operar com tranquilidade, tudo isso tem um passo a passo, né? Por isso que lá na filosofia são 7 passos, mas você vai ver que depois que você evolui dentro desse processo, você vai precisar apenas de 5 minutos no mês para executar suas operações. Mas até lá tem uma curva de aprendizado. Mas eu vou tentar resumir isso daqui bem rápido, ó. Eu delimitei aqui, ó, a ação da Petrobras nessas duas faixas vermelhas, que eu já venho trabalhando, os investidores já vêm trabalhando há muito tempo. Então, ao invés de você ficar procurando aonde comprar e aonde vender, né? Por exemplo, compra aqui, vende aqui. Seria ótimo, né? O swingers, né? O swing trade aí. Aí depois faz errado. Vende aqui, compra aqui, né? Aí perde dinheiro. Você fica caçando topos e fundos, certo? Você tem que ficar na frente da tela, operando. Mas você tem o seu trabalho, você tem sua família, né? Você não consegue fazer isso na hora que o mercado está aberto, tá? E a filosofia veio para sanar esse gap. Tá bom? Então, o que que a gente faz? A gente primeiro tem um marco zero, né, que eu chamo de marco zero, antes da primeira etapa, né, das 7 etapas, tem um marco zero que é você se localizar espacialmente dentro do gráfico. Então, aqui no caso da Petrobras, a gente se localizou. Tem uma maneira de você fazer isso. Está aqui, ó, essa linha vermelha aqui. Então, a gente se localizou. E aí, o que que a gente fez? A gente delimitou essas duas faixas aqui, uma faixa vermelha superior e uma faixa vermelha inferior. O que que significa isso? Ó, e veja que a gente já vem trabalhando nisso desde começo de 2024, tá? É, um ano, ó. Exatamente um ano, ó. Por coincidência, final de março aqui, ó. Então, ao invés de a gente ficar procurando topos e fundos, a gente já sabe que a gente vai trabalhar simplesmente nessa região aqui, ó. Independente do que aconteça, a gente consegue montar operações dentro desse macro range aqui, digamos, aqui da Petrobras. Isso você pode fazer para qualquer ação, tá? Então a gente vai trabalhar aqui. Se a gente não vai ficar procurando topos e fundos, a gente trabalha com mais tranquilidade. Ah, Vinícius, mas agora a ação, que é muito parecido com o que está acontecendo recentemente por causa dessa guerra comercial, né? Ela está aqui, ó. Tá vendo? Ela está aqui na parte inferior dessa faixa vermelha que eu coloquei. O que que eu faço? E se ela começar a trabalhar agora, aqui, começar a trabalhar aqui, não tem problema. A gente agora vai trabalhar aqui, mas sem ficar caçando fundos e topos. E como é que faz para você trabalhar nessas grandes faixas, né? Se você reparar, você vai ver que aqui, ó, aqui dentro dessas faixas vermelhas, né? Então tem aqui uma faixa, né? Tem aqui outra faixa, certo? Aqui dentro tem um meio de campo, que eu chamo aqui de meio de campo, que foi onde eu me localizei espacialmente aqui no gráfico, dado o marco zero, que é uma forma que a gente analisa aqui a ação. É, E aí você vai reparar que tem várias riscas aqui, ó. No caso aqui da Petrobras, é a cada R$ 1, tá vendo? Ó?
E tem uma razão para isso, cada ação é uma análise diferente. Então, as nossas operações, elas ficam aqui nessas regiões aqui, ó. A gente monta estruturas no mercado, toda vez que a ação passa sobre essas linhas, né, a gente põe essa linha para ter um alarme, a gente recebe no celular, a gente vai lá e executa a operação. Acabou. Vai para sua casa e dorme tranquilo. E aí, enquanto ela estiver nesse macro range aqui, todas essas suas operações, nesse caso que são operações de renda, né, ela vai te dando um resultado todos os meses ou todas as semanas, dependendo das rolagens que a gente fala, que são as renovações dessa operação, tá bom? Então, quanto a ação circundar nessa grande região aqui das faixas vermelhas, é isso que a gente vai fazer. E se ela fugir, o que que a gente faz? Primeiro, nessas faixas vermelhas, a gente vai criar o que a gente chama de defesas, tá? O que que são defesas? São operações estruturadas no mercado de derivativos, especificamente no mercado de opções, que se ela adentrar aqui, no caso igual ela está agora, e acionar o seu gatilho, ou seja, acionar a sua estratégia, e podia acontecer aqui para cima também, essas daqui são as primeiras operações que a gente faz quando começa um período, né, quando começa o mês, você ganha dinheiro aqui. Por que que você ganha dinheiro aqui, Vinícius? Porque se ela vier a trabalhar nessa parte de baixo, você vai simplesmente recomprar todas as estruturas aqui dessas linhas, porque elas podem até dar dinheiro ainda, mas elas vão dar pouco. Por que que elas vão dar pouco, Vinícius? Porque agora a ação ela está trabalhando num outro patamar de preço. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai recomprar todas essas linhas aqui, né, todas essas estruturas, e muitas ainda vão te dar dinheiro, tá? E a gente vai criar uma outra faixa situacional. Agora, a gente vai criar aqui embaixo, tá? A gente vai criar mais uma faixa vermelha aqui, ó. E a gente vai começar a trabalhar. São ciclos econômicos isso, tá, gente? Isso acontece sempre. Faz um ano que ela está aqui, mas se você voltar um ano para trás, você vai ver que ela já não estava aqui. Então, a gente vai criar as nossas linhas aqui, as nossas estratégias aqui na parte de baixo. É dessa forma que você opera tranquilo. Em algum momento eu falei de preço de ação, se está caro ou está barato. Eu falei para a gente se localizar aqui, ó, aqui no meio de campo, tá? E se ela vier para baixo, a gente vai reavaliar isso daqui. Eu fiquei falando para ficar caçando topos e fundos? Eu fiquei falando para você fazer day trade? Eu fiquei falando para você fazer swing trade? Não. Por isso que eu falei que a arte da guerra é uma filosofia de investimento. Por que a arte da guerra? Porque você tem o seu castelo aqui, ó, nessa faixa vermelha, né? E aqui o castelo do seu inimigo, digamos assim. E o campo de batalha é tudo aqui no meio. É o campo de batalha entre nós, meros investidores comuns, contra as grandes instituições. Como a gente não tem a capacidade dos big players que a gente fala, a gente tem que operar com sabedoria. E operar com sabedoria é justamente você não ficar caçando operação aqui no meio. É você trabalhar com certa tranquilidade, igual eu mostrei. Mas qual que é o objetivo de hoje? Dado esse contexto do tarifaço, que o range que você está trabalhando pode acontecer isso daqui, eu vou mostrar as operações de defesa. É claro que eu não tem como falar tecnicamente aqui o detalhe, né? Isso a gente pode, dependendo de como for vocês recepcionarem essa estratégia, né, essa filosofia, esse vídeo, a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso. Mas aqui existem várias formas de você fazer, tá? Existem várias estratégias, eu vou falar algumas, tá? Por exemplo, Booster, e eu vou mostrar na tela para vocês. Booster, tem uma outra aqui que a gente chama de renda, e tem a Calendar Butterfly. Eu gosto de trabalhar com essas três, tá? E a gente vai ver que tem períodos também para trabalhar. Por exemplo, a de renda, vamos ver se eu mostro, mas no caso aqui, ela nem está dando parâmetro aqui, tá? Ela nem está dando parâmetro. Agora, Booster sempre vai dar parâmetro e a Calendar Butterfly também sempre vai dar parâmetro. Então, essas são estruturas no mercado que você não vai encontrar no seu banco, você não vai encontrar na sua corretora, tá? São estratégias que os banqueiros executam nas tesourarias dos grandes bancos. É isso que eles fazem, por isso que eles fazem dinheiro em qualquer ciclo econômico. O ciclo pode estar de alta, tá vendo aqui, ó? Ou o ciclo pode estar de baixa. E quando o ciclo está de baixa e é uma crise, queira ou não, a gente está em crise, crise comercial. Tá aqui, ó, a Petrobras, se você puxar aqui o gráfico para trás, você vai ver que ela nunca, até na pandemia, tá? Na pandemia caiu mais, bem mais, tá? Mas rápido assim, ó, em 6 dias ela caiu 18%. Ela está exatamente um pouquinho acima da média de correção dela. Só que como ela já adentrou aqui, grande possibilidade ela vir para baixo, mas fica para outro vídeo análise, tá, da Petrobras. Então vamos lá para as operações de defesa. Então o que eu estou querendo dizer?
épocas de guerra, guerra comercial, qualquer tipo de coisa, se você criar essa visão espacial de onde você vai trabalhar com tranquilidade, usando 5 minutos do seu tempo por mês para trabalhar as operações de renda dentro de um range ali, você simplesmente pode criar as estruturas, né, nas faixas vermelhas de proteção das suas operações de renda. E se ele adentrar e acionar o gatilho dessas operações, você simplesmente pega o dinheiro dessas estruturas e recompra as suas operações e passa a trabalhar numa outra faixa de preço. Tá? Se você não estiver entendendo, não tem problema. Eu vou deixar aqui também o card das 7 etapas da arte da guerra para você entender um pouco mais. E se fizer sentido para você, você pode entrar em contato comigo, tá? Mas vamos lá. Primeiro aqui que eu vou mostrar é a Calendar Butterfly. Então o que que acontece? Isso daqui no gráfico, deixa eu aumentar o gráfico aqui, ó. Nada mais é, diminuir aqui minha telinha, né? Nada mais é essa parte do meio, eu só peguei o gráfico lá, né? E coloquei ele na posição vertical aqui, tá? Então o que que acontece? A gente continua com o mesmo cenário. Aqui, né? Então lá o que que é? As faixas vermelhas, né? Como se as faixas vermelhas estivessem aqui agora, ó. Tá? É como se as faixas vermelhas estivessem aqui, ó. Só uma questão gráfica aqui, tá? As faixas vermelhas estão aqui. E aqui no meio estão as nossas operações de renda, todas aquelas linhas lá, tá? Elas estão aqui. Então, como que a gente protege as nossas operações de renda, né? A nossa vaca leiteira, que ela sempre vai dar o leite, ele sempre vai dar a nossa renda para pagar os boletos do mês. Aqui eu desenhei uma estratégia. Essa primeira estratégia, a Calendar Butterfly, ela está aqui atrás, ó, tá vendo? Ó? Ela vai te dar dinheiro se a ação, né, o preço da ação sair, vazar para esse lado aqui, ó. Ela te dá dinheiro. E além de te dar dinheiro, ela te dá uma proteção de aproximadamente aqui, ó, ainda 20% a mais. E da mesma forma acontece para esse lado aqui, ó. Eu vou mostrar também no gráfico, tá? Ela te dá mais proteção, depois, igual, por exemplo, a Petrobras já caiu 18%. Ela te daria mais uma proteção de 20 e ainda te dando dinheiro no bolso, tá? Vamos ver o outro lado aqui da operação. Então aqui eu estou falando de uma operação na faixa aqui superior e agora aqui vamos ver ela na faixa inferior. Tá aqui, tá? Então essa é a Calendar Butterfly. Cara, não adianta você copiar isso daqui, tá? Tem várias parametrizações, é tudo simples, tá bom? Mas para quem está vendo isso pela primeira vez pode achar muito complicado. Mas o meu intuito aqui é te mostrar de novo aquela região espacial e como que você defende o seu patrimônio ali no meio, dado momentos de incerteza. Então aqui é a mesma coisa, tá? A faixa vermelha aqui inferior está aqui e a faixa vermelha superior está aqui, tá bom? É que eu não coloquei no mesmo gráfico, senão vai ficar muita linha, vai acabar confundindo. Mas eu vou até desenhar aqui, ó. E aqui o nosso patrimônio, ele está aqui dentro. Como que a gente protege nosso patrimônio? Criando essas estruturas aqui, ó. Então você tem uma para um lado aqui, ó, tá vendo? Que te dá uma proteção aí em torno de 20% ainda e te dá dinheiro aqui, ó. Enquanto ela estiver aqui, ela vai te dar dinheiro e você tem uma aqui do outro lado, tá bom? Que também vai te dar uma proteção de mais ou menos 20% e te dá dinheiro enquanto a ação sair do dessa região ali que você delimitou, tá bom? Qual outra estratégia que dá para fazer? Dá para fazer os boosters, tá aqui. Aqui eu fiz para os dois lados, então a mesma coisa, tá? Ela é um pouco diferente, mas ela funciona da mesma forma. Então você tem aqui as faixas vermelhas, né? Você tem as faixas vermelhas aqui. Suas operações de renda estão aqui no meio. E se a ação sair, você ainda tem dinheiro aqui para você, tá? Tem uma outra estratégia que você empilha esses boosters, tá? Eu estou te mostrando aqui o booster. A outra, o que acontece? Ah, Vinícius, mas ela continuou caindo. O booster ele vai te dar uma proteção um pouquinho menor, tá? Ele vai te dar em torno aí de 10% a mais de proteção depois que a ação sai ali da região que você delimitou. Mas aí o que que dá para você fazer? Tem tudo uma questão de margem, tá? Aqui eu estou passando mais a visão conceitual. Você consegue fazer isso daqui, ó. Você consegue expandir isso daqui, ó. Tá vendo? De forma que essa região aqui pode chegar a te dar uma proteção de até 30%, mas aí vai depender de margem, tá bom? E a mesma coisa serve para o lado inferior, para o lado superior, digamos aqui, ó.
tá bom? É assim que você protege, aqui ó, você protege o meio, você protege as suas operações de renda, para que elas continuem te dando fruto. Então é aqui que você semeia, tá bom? Ah, mudou, não tem problema, né? O patamar da ação mudou. Agora não tem problema, né? Você vai se desfazer daqui, né? Porque essa estrutura aqui te deu dinheiro, e aí você passa a fazer ela mais para cá. Tá vendo? Eu desloquei ela um pouco mais para a esquerda aqui no caso, numa queda da ação. Tão simples quanto, tá bom? Então, qual que foi o intuito de passar aqui? Enquanto a gente fica escutando muito noticiário, né, o que fazer, o que não fazer, tem as pessoas que estão mais ligadas no mercado que ficam preocupadas com o patrimônio do que fazer, no que fazer. Tem pessoas, né, que não estão nem sabendo o que está acontecendo. Esse vídeo aqui é para os dois perfis. Se você não sabe o que está acontecendo, estou te passando um pouco do contexto aqui, mas aqui não é para você ver notícia. Não vou ficar eh, repetindo análise de notícia. Estou falando efetivamente o que é para você fazer. Então, se você já está no mercado, você pode fazer esses tipos de estrutura de defesa do seu patrimônio e trabalhar dessa forma aqui mais tranquila, para você não ficar sofrendo com o mercado, independente do que aconteça, tá bom? Então, o vídeo de hoje fica por aqui.